pessoal, bem-vindo à aula 5.1. Nessa aula eu vou falar de bens públicos, né, que é um assunto muito importante para a matéria de economia do setor público. É um assunto, diria, essencial para entender essa primeira parte de economia do setor público e para entender um pouco o resto da matéria. Então, tema central aí para nós vermos, tá ok? Sou o professor Vitor Sena, esse é o curso de Economia do Setor Público do período letivo especial de 2020 da Universidade Federal de Ouro Preto e vamos começar a nossa aula 5.1. Nessa aula 5.1, né, ela está dividida em bens públicos, que eu vou conceituar inicialmente. Depois eu vou falar de sobreutilização de bens públicos, tudo bem? Que esse, na verdade, é a falha de mercado. Muitos de vocês podem ter estranhado ter aparecido bens públicos como uma falha de mercado. Vamos entender isso melhor. E, na verdade, o que ocorre é a sobreutilização dos bens públicos ou a subutilização, poderia ter colocado aqui no mesmo tópico, a subutilização dos bens públicos. Tá ok? Em terceiro, a gente vai ver a condição de Samuelson, muito ligado também ao problema dos caronas. Entender esses aspectos aqui é crucial para a nossa aula de hoje. Eu vou dividir essa aula em duas partes. Vamos ter a aula 5.1 falando sobre bens públicos, a sobreutilização ou subutilização. E depois a gente vai ver no 5.2 a chamada condição de Samuelson para o equilíbrio de bens públicos e o problema dos caronas. Tá? Fiquem atentos também que a aula 6 também vai falar muito de bens públicos. Eu ainda vou usar bastante da aula 6 para explorar mais exemplos e explorar mais ainda o tema. Então, serão 2 slides sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Bens públicos, na definição de economia, vocês têm que entender que bens públicos tem uma definição para economia que é um pouquinho diferente da definição comum ou da definição que o próprio direito dá para bens públicos, tá ok? Então, vamos esquecer um pouco essa noção por enquanto, depois a gente pode voltar a ela, mas a gente vai tratar aqui dos bens públicos conforme eles são vistos na economia. E para a economia, bens públicos puros possuem 2 características especiais definidoras. Eles são não excludentes, não se consegue excluir o bem público do acesso dos contribuintes ou das pessoas, e eles são não rivais, que quer dizer que o consumo deles não rivaliza entre as pessoas. Tá? Vou explicar em mais detalhes agora. Para muitos bens providos publicamente, existe algum custo marginal de um indivíduo usufruir daquele bem. Então guardem isso, existe algum custo, muito embora esse custo pode ser extremamente baixo, porque muitas pessoas estão utilizando. Tá? Em alguns casos, esse custo marginal pode ser próximo de zero, tá? Aproximadamente zero. Então vamos pensar aqui em termos de estradas públicas. Enquanto o custo de um indivíduo transitar por uma via completamente não congestionada é negligível, se existe engarrafamento, esses custos podem ser mais do que significantes. Então, o engarrafamento é que cria o problema numa via pública, porque aí você está sobreutilizando os bens públicos. Tá? Mas uma pessoa transitar por uma via não tem custo marginal muito significativo, ou apenas um carro transitar por uma via, ou mesmo apenas um caminhão transitar por uma via, não acrescenta custos marginais muito relevantes. Mas quando essa via está cheia, você percebe que precisa ampliá-la, você percebe que precisa de novos investimentos. E aí, ao perceber isso, você percebe que também existem custos para prover mais daquele bem. Então a gente vai dividir essas 2 características citadas em 4 tipos de bens, num esquema muito utilizado em economia do setor público. Tá? Nós temos esses tipos aqui, que são os chamados bens públicos puros, quando eles são não rivais e não excludentes, como eu falei ali no slide anterior. Nós temos os bens públicos
congestionados, que são bens públicos não puros nesse caso, e aí a gente vai entender melhor. Na verdade, eles possuem baixa exclusão, mas elevada rivalidade. Começa a haver uma rivalidade no consumo, quer dizer que os custos marginais começam a se tornar mais altos em utilizar aquele bem. Os chamados bens de clube, ou club goods, tá? Que quer dizer que são bens que existe uma possibilidade de exclusão, e essa possibilidade de exclusão não é cara, mas a rivalidade é baixa. Tá? Repare que eu estou sempre fazendo uma relação entre rivalidade aqui e custo marginal. Tá? Se vocês quiserem fazer essa relação, é possível. Tá, ok? Então, alta rivalidade quer dizer custo marginal mais elevado para prover isso para um consumidor a mais. Baixa rivalidade ou rivalidade zero quer dizer um custo marginal próximo de zero ou bastante baixo para prover isso para os demais consumidores. Então, a gente vai ver os exemplos de bens de clube. São bens que possuem baixa rivalidade, mas possuem capacidade de exclusão. E por último, os bens que nós tratamos na economia, ou na microeconomia pelo menos, até o momento. Tá? Quando nós estávamos falando na aula 2 dos teoremas do bem-estar, ou da eficiência de mercado, a gente estava tratando apenas de bens privados. E os bens privados, ao contrário dos bens públicos puros, eles são excludentes e rivais. Então existe um custo marginal relevante em comparação ao preço daquele bem, e existe uma possibilidade de exclusão fácil para quem pagou ou não pagou para aquele bem. O direito de propriedade fica bem definido dessa forma. Esquematicamente, alguns livros colocam dessa forma. No livro do Stiglitz, que eu falei, que baseia alguns slides desse curso, isso aparece na forma de um gráfico. Eu sistematizei aqui na forma de uma tabela. Tá? Na linha aqui a gente tem a característica de exclusão, tá? E o bem pode ser, simplificadamente aqui, excludente, quer dizer que você consegue excluir as pessoas que pagaram ou não pagaram do acesso, e não excludente, quer dizer, independente da pessoa ter pago ou não, é muito difícil excluir ela do acesso a esse bem. E a característica de rivalidade, que tem mais a ver com o consumo na rivalidade. Alguém consumir tira um pouco do bem para outra pessoa. Ou de outra forma, alguém consumir agrega custos para uma terceira pessoa consumir esse bem. Tá ok? E aí a gente tem a não rivalidade, quer dizer, baixo custo agregado ao consumir aquele bem, ou a rivalidade, que quer dizer que o custo é proporcionalmente ao preço elevado de consumir aquele bem. Tá ok? Então, quando existe a possibilidade de exclusão, mas ele é não rival, ou seja, o custo marginal de se prover esse bem é baixo, a gente chama isso de club goods. Tá ok? Então, bens de clube. Os bens de clube possuem facilidade de exclusão, mas baixa rivalidade. Tá? Na aula que vem eu vou falar de vários exemplos para esses casos, mas vocês podem pensar em um exemplo corriqueiro, que é internet Wi-Fi com senha. Né? A possibilidade de exclusão é fácil e barata, é só colocar uma senha para o seu Wi-Fi em casa. Né? Mas a exclusão é baixa. Na verdade, o sinal da rede ele é o mesmo para todo o ambiente, não é isso? E uma pessoa a mais usando esses dados não acrescenta uma rivalidade muito relevante. Tá? Bom, se você estudar mais a fundo esse assunto, é claro que se tiver muita gente utilizando o mesmo sinal de Wi-Fi, você vai precisar de uma rede mais potente, porque existe alguma rivalidade, não é uma rivalidade completamente zero, por exemplo, do Wi-Fi. Tá? Mas a gente vai citar mais exemplos de club goods e vocês vão entender bem. Bom, se ainda estamos falando de uma característica que é não rival e não excludente, difícil excluir o acesso àquele bem público, nós temos os bens públicos puros. Tá ok?
E um exemplo muito mencionado de bens públicos puros é iluminação pública, por exemplo. Tá, ok? A iluminação pública, se uma pessoa a mais está transitando por uma determinada via pública iluminada, isso não vai acrescentar custos para as outras pessoas que já usaram ou também estão transitando naquela mesma via pública iluminada. E mais ainda, é muito difícil excluir uma pessoa que, por acaso, não tenha pago com a taxa de contribuição de iluminação pública do benefício da iluminação, pois isso requereria tirar a iluminação de quem também já pagou. Então a possibilidade de exclusão para quem paga ou não paga é muito difícil, muito caro, e não existe uma rivalidade muito alta em o indivíduo utilizar mais a iluminação pública ou não. Vamos falar aqui dos outros casos. Você pode ter uma característica de exclusão e uma rivalidade no consumo. Esses são os bens privados, os bens comuns, tá? É fácil excluir, pois aquilo fica para você mesmo e existe um direito de propriedade. Por exemplo, essa camiseta que eu estou usando é um bem privado comum, tá? Excludente, pois se eu compro, é fácil excluir o uso de outras pessoas, inclusive não serve em outras pessoas. E pela outra característica, é rival, pois o meu consumo subtrai o consumo de alguém. Digamos que na loja onde eu comprei essa camisa só tinha 3 camisetas dessa, né? O fato de eu ter pego uma só deixa outras 2 camisetas para as outras pessoas. Mas ainda existe um custo de produzir mais dessas camisetas para mais pessoas. E esse custo é um custo marginal que pode ser medido e representa um custo relevante dessa camisa, no caso onde existe uma competição perfeita ou quase perfeita para esse determinado tipo de bem. Por fim, o bem pode ser rival, mas não excludente, tá? E nesse caso, o caso mais típico são bens públicos congestionados, tá, ok? Vamos dar mais exemplos na aula que vem. Mas quando falamos de um bem público que esteja sobreutilizado, você pode pensar, por exemplo, numa via expressa congestionada. Então, não é possível excluir as pessoas de terem acesso àquela via expressa, usando seus carros, caminhões, motos e demais veículos. Mas como já está congestionado, existe uma rivalidade no consumo. Quer dizer, uma pessoa a mais utilizando aquela via expressa acrescenta custo para as demais pessoas que também estão lá. Então, existe um custo, é importante percebê-lo para esse caso. Bom, a gente vai falar mais exemplos de bens públicos puros. Outro exemplo muito citado é a defesa nacional, né? Os serviços para proteger um país, para proteger um Estado, ele é também tido como um bem público puro. Por outro lado, nós temos que fazer aquela distinção entre a definição econômica e a definição do direito. Às vezes existem bens privados que são providos pelo setor público. A exclusão é possível, apesar de ser muito cara. Pense, por exemplo, num parque. Tudo bem? Um parque ecológico, um parque de natureza, um parque natural, um parque nacional, digamos assim. Em muitos casos, excluir as pessoas de acesso a esse parque é bastante caro, principalmente se for um parque com uma área muito grande e bastante acesso por vários caminhos para as pessoas. Então, é possível a exclusão, você teria que cercar o parque inteiro, talvez murar o parque todo e vigiá-lo muito bem, mas ela é muito cara. A gente está falando aqui de cobrança pelo uso de tarifas, né? E, de fato, se você colocar uma tarifa muito cara, muito alta, você vai fazer com que as pessoas subutilizem aquele parque. Podemos falar que o parque traz outros benefícios para a natureza em geral, para o ecossistema do país e do mundo. Mas a gente vai falar disso numa outra aula, que é a aula sobre externalidades. E nós vamos ver que um parque ecológico produz externalidades positivas. Ok? Bom, vou utilizar a aula vazia para representar um pouco esse conceito. Os bens públicos possuem uma demanda pelas pessoas da sociedade, pelos contribuintes. Então vamos representar aqui os bens públicos também como um esquema de demanda e quantidade. Tá? Em geral eu vou colocar a quantidade dos bens públicos apenas como G,
ao longo do curso, mas deixa eu colocar aqui inicialmente como quantidade de G, quantidade de um bem público. E aqui no eixo vertical vou pôr o preço do bem público. Tá? Então existe também uma demanda por bem público. Quanto mais barato esse bem público, mais as pessoas o consomem. Se o bem público está muito caro, as pessoas não gostariam de consumir um determinado bem público. Tá ok? Bom, o ponto é que a maioria dos bens públicos possuem um custo marginal baixo. A gente vai falar mais sobre isso nas aulas posteriores. Mas existe sempre um custo marginal de se prover um determinado bem. Bem que não tem custo algum, na verdade não é um problema econômico. Tá? Eu costumo brincar às vezes que talvez o exemplo de bem público mais puro que existe é o sol, a luz do sol. Tudo bem? A luz do sol ela é não excludente e não rival. Né? Sol nasce para todos, como é o título de um antigo clássico filme muito bom, que eu recomendo vocês verem. Mas o sol talvez seja esse bem público puro, mais afeito à definição, mas ele não chega a ser um problema econômico. Afinal, não tem custo marginal em se prover a luz do sol. É um fenômeno da natureza que felizmente nos ajuda em várias coisas. Produzir energia elétrica, fazer as plantas crescerem e inclusive ajudar na nossa própria saúde. O sol é muito importante para a obtenção de vitamina D, por exemplo. Quando se pensa muito nesse assunto, você pode até pensar que substituir a luz do sol é que é caríssimo. Né? Nós não temos uma tecnologia capaz de substituir a luz do sol satisfatoriamente para determinados propósitos. Embora temos muitos meios de se produzir luz que nos atendem para determinados propósitos. Bom, enfim, afora o sol, nós temos alguns exemplos e esses exemplos de bens públicos puros vão ter algum custo marginal. Vou colocar um custo marginal aqui, horizontal, só para ficar mais simples de compreendermos. Tá? Eu estou representando ele aqui um pouco mais distante do zero, só para ficar mais fácil a visualização. Tá? Mas o fato é que mesmo um parque nacional, um parque ecológico, ele possui custo marginal, ele possui alguns custos de sua manutenção. Você tem que cuidar das trilhas do parque, você tem que vigiar o parque para ver se as pessoas não estão depredando, tem que manter um sistema de vigilância ou um sistema socorrista. Alguns parques as pessoas se perdem dentro dele e é o poder público que vai socorrê-las lá dentro. Preservação de incêndio, várias coisas que têm que ser feitas e todas elas agregam ao custo. Então existe um custo marginal de se manter um parque nacional. Então esse ponto aqui do slide está falando dessa forma. Ao considerarmos esses custos marginais no longo prazo, eles não serão negligíveis. Eles podem ser negligíveis no curto prazo, mas no longo prazo eles não serão. Pois o necessário para a manutenção do bem ou do serviço público não é provido no longo prazo. Tá? Então voltando àquela representação aqui, se o poder público realmente cobra zero, o que vai acontecer? As pessoas vão demandarem o bem público nesse ponto onde a demanda é máxima. Nesse ponto onde a demanda é máxima, existe um custo marginal que naturalmente é maior do que o preço igual a zero. Significa que esse parque nacional está tendo prejuízo, todo esse prejuízo que eu estou representando nesse retângulo rachurado daqui. Esse prejuízo pode ser desprezível em 1 ano, 2 anos, mas ele certamente será não desprezível em algumas décadas. Muitos de vocês devem estar pensando que o ideal seria então cobrar um preço igual ao custo marginal. Então vamos representar aqui no gráfico o que acontece nesse caso. Mas existe uma dificuldade para isso também. Então tem a demanda do bem público representada aqui negativamente inclinada. Vou representar de vermelho também o nosso custo marginal. Se o poder público conseguisse colocar preço igual ao custo marginal, ele estaria naquela solução eficiente que nós já vimos, e isso levaria ao consumo eficiente desse bem público, não muitas pessoas utilizando. Tá ok? Lembrando que o Q-Marx está aqui quando o preço era igual a zero. De fato, se o poder público consegue acertar esse preço igual ao custo marginal,
ele vai estar provendo um custo eficiente ou um consumo eficiente para esse bem público. Mas nós vamos ver algumas dificuldades de se colocar os preços aí. Em alguns casos, o poder público vai precisar cobrar o custo marginal mais uma tarifa, um diferencial que representa custos de transação, que nós chamamos dessa forma. Ou os chamados também custos de cobrança, pois no caso, cobrar das pessoas envolve um determinado custo. Você vai precisar controlar melhor a entrada, ter um caixa para cobrar a entrada das pessoas, imprimir tickets, fazer serviços relacionados a essa cobrança. Tá? Então, para compensar esses custos de transação, talvez você precise colocar o preço um pouco acima. Colocando o preço um pouco acima, você diminui a quantidade das pessoas que utilizam esse bem público. Vamos chamar aqui de quelinho. Em especial, se for um monopólio cuidando desse serviço, talvez ele cobre ainda mais. Além do custo de transação, ele vai cobrar mais para obter o preço de monopólio, que seria o preço de receita marginal igual ao custo marginal, nesse ponto que eu estou representando aqui. E nós teríamos, então, uma quantidade consumida para esse serviço menor, uma quantidade de monopólio. E o lucro do controlador do Parque Nacional, digamos assim, seria muito mais alto. Nós vamos falar mais sobre esse assunto quando estivermos falando sobre monopólio natural. Pois bem, resumindo, nós temos que a cobrança diminui o número de consumidores, ok? Então menos gente usufrui do parque. Porém, colocar preço igual a zero faz com que o número de consumidores suba. Na verdade, pode ser o que nós chamamos de sobreutilização do bem público. Então nós chegamos num ponto importante dessa aula, que fala sobre a sobreutilização de bens públicos ou a subutilização. Para muitos bens providos publicamente, o consumo é rival. Existe uma rivalidade no consumo. Isso quer dizer que o consumo de uma pessoa subtrai o consumo de outra. Visto de outra forma, o custo marginal de se ofertar o serviço ou bem a uma pessoa a mais é significativo, igual ou mesmo maior do que o custo médio. Isso vai ficar mais claro quando a gente estiver falando sobre a estrutura de custos também e monopólio natural. Vai ficar melhor de entender essa parte aqui. O ponto é que esses bens privados ofertados publicamente, se são oferecidos gratuitamente, ocorrerá um sobreconsumo ou sobreutilização. Vou dar um exemplo que eu tenho aqui em mãos. Imagina que o governo decida distribuir tablets para as pessoas, ok? E esses tablets serão de graça. Na verdade, um tablet, como nós vimos, é um bem privado, pois ele é rival e excludente. Existe rivalidade ao você consumir um tablet, você tira um do mercado, ou seja, você acrescenta custos de se produzir mais tablets se forem necessários mais, e ele é excludente, ou seja, de fácil exclusão. Posso guardar esse tablet aqui na gaveta e aí fica só comigo, é de minha propriedade, muito fácil de excluir o acesso para mais pessoas. Mas digamos que o governo então decida distribuir esses tablets publicamente e decida fazer isso a nenhum custo. O preço do tablet público será zero. Então, está aqui o bem público, que no caso é um tablet, o preço do tablet, e a demanda como nós vimos. Se o preço está zero, essa demanda será a maior possível, né? Será aquele valor de Q máximo, pois todo mundo que deseja um tablet e tem disponibilidade de pegá-lo junto ao governo vai demandar esse tablet. Então existe uma quantidade máxima de tablets para serem produzidos. Nós sabemos que existe um custo de se ofertar, de se produzir esses tablets. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui como custo marginal mesmo para ficar mais simples. Então, obter esses Qmax de tablets gera um custo para a produção de tablets bastante elevado. Ou seja, nós estamos acrescentando aí uma sobreutilização de tablets. Que sobreutilização é essa? Qualquer quantidade que estiver à direita de Q asterisco. Então, qualquer quantidade maior é uma sobreutilização do bem público.
Quando que isso aqui seria eficiente? Na verdade, seria eficiente quando o preço de mercado é exatamente igual ao custo marginal. Então, quando esse P estrela é exatamente igual ao custo marginal, nós temos o resultado de concorrência perfeita. Nós temos que o Q demandado é igual ao Q de equilíbrio e dessa forma nós temos utilização eficiente. Vamos colocar assim. Bom, mas sabemos também das aulas de concorrência perfeita. Esse é um caso de bem privado ofertado publicamente. Reparem aqui. Nesses casos existe uma tendência de sobreutilização. Bom, quando existe uma tendência de subutilização do bem público, ou seja, a quantidade consumida é menor do que a quantidade eficiente. Bom, já vimos em concorrência imperfeita que essa subutilização, essa ineficiência no consumo, ocorre sempre quando nós estamos falando de um monopólio. Então, quem quiser revisitar as aulas de micro 2 sobre concorrência imperfeita, poderá ver que o ponto que a empresa escolherá será esse ponto de monopólio daqui, ou seja, cobrará um preço de monopólio para esse tablet. Se ela tem poder de mercado ou se ela é a única produzida, né? Então, nesse caso aí, ocorrerá a subutilização, e essa subutilização, na verdade, não é de um bem público, é de um bem privado. Mas quando que acontece no caso de bem público? Para falar sobre o caso de bem público nessa subutilização, nós vamos precisar recorrer à condição de Samuelson, que está na aula que vem, a aula 5.2. Então, vejo vocês na próxima aula. Até lá!